Estamos de volta com o programa Direito em Ação e agora esclarecendo as dúvidas das pessoas da rua. Nós fomos até o comércio, nós fomos até as indústrias, nós fomos até a população de Porto Velho para buscar as dúvidas daqueles que não conseguem ou não têm a oportunidade de esclarecer essas questões jurídicas. Antes de mais nada, quero fazer um agradecimento especial, muito especial, ao Dr. Elton Assis também, presidente da nossa Ordem dos Advogados do Brasil, que ainda não conseguiu estar no programa por questões de agenda, mas logo estará aqui conosco, mas sempre vem dando todo o apoio aí para a realização deste programa, que é um programa que busca levar até você essa informação. E vamos ver agora o que as pessoas das ruas da nossa capital têm a respeito do direito do trabalho. Olha lá. Com a reforma trabalhista, eu gostaria de saber quais foram as principais mudanças. Romélia, querida, muito obrigado pela sua dúvida, muito obrigado pelo seu questionamento. É sempre um prazer escutar você que está aí nas ruas da nossa capital, trazendo para nós esses questionamentos a respeito das suas dúvidas, obviamente, sobre o direito do trabalho. Bom, entre as transformações constatadas ao longo dos primeiros meses de implantação da medida, destaque para quê? Para a redução do número de ações trabalhistas pendentes de julgamento, que apresentou queda considerável, pelo menos nos últimos dados, durante o curto período de vigência. Nós temos algo novo aí, 1 ano e meio praticamente de reforma. E voltou ao índice de 2014. Então nós temos o quê? Mudanças na flexibilização dessas normas, Romélia, do direito do trabalho. E mais do que isso, nós temos, como eu falei no bloco anterior, por que nós temos essa possível diminuição das demandas? Qual pelo menos numa análise macro, esse principal motivo? As pessoas agora precisam pensar bem antes de ingressar na Justiça do Trabalho. Até porque nós temos a questão da sucumbência e outros aspectos que também foram modificados. Romélia, você é sempre bem-vinda aqui no nosso programa, nos seus questionamentos. E se tiver mais questionamentos, pode também enviar para o nosso WhatsApp do programa, que aparece na tela aí neste momento, junto com o Instagram. Você pode nos adicionar, mandar a sua dúvida, que obviamente são muitas dúvidas. Estamos recebendo por dia em torno de 100 questionamentos, de 100 mensagens no WhatsApp. Então, tenha um pouco de paciência, mas nós vamos estamos respondendo todas as questões, todas as dúvidas aí no WhatsApp. Olha lá, mais uma. Eu gostaria de saber sobre a contribuição sindical. O empregador tem que tirar a contribuição do empregado e passar para o sindicato? Doutor, por favor, ajuda aí, responde para a gente. Fabiana, querida, muito obrigado pelo seu questionamento, muito obrigado por estar aqui conosco participando do programa Direito em Ação. Bom, uma das alterações mais discutidas trazida pela reforma diz respeito justamente à contribuição sindical. Antes obrigatória, mas a partir de novembro de 2017 ela passa a ser facultativa. E mais, deve ser manifestada pelo empregado a vontade em promover ao pagamento, sofrendo desconto em seu salário. Assim, desta forma, a empresa somente estará autorizada a descontar do trabalhador se este, de forma voluntária e expressa, autorizar o desconto em seu salário. Fabiana, essa questão é muito importante. Então, nós precisamos da autorização do trabalhador. O trabalhador precisa autorizar esse desconto. Isso vem sendo muito discutido com os sindicatos. Tem sindicatos que, inclusive, de forma, às vezes até coagindo o empregado, estão
com essa campanha aqui, mas nós temos também o Ministério do Trabalho, nós temos também o Ministério Público do Trabalho, que na medida do possível devem aí tomar as suas providências. Como nós estamos aqui, nós não vamos discutir essas grandes polêmicas, até porque o nosso intuito é um intuito informativo de levar até o nosso trabalhador, o nosso consumidor, a informação. Nós, então, esclarecemos na medida do possível todos esses pontos. Então, nós temos uma faculdade nesse desconto aí, mas nós precisamos de uma autorização do trabalhador. Fabiana, muito obrigado, espero contar aí com a sua participação no nosso programa sempre que você tiver dúvida. E pode mandar aí a sua dúvida também pelo WhatsApp ou então no Instagram do nosso programa. Olha lá, mais uma dúvida aqui na TV. Eu gostaria de saber do senhor se um funcionário que foi demitido de uma empresa e logo em seguida ele pode ser contratado por uma terceirizada para trabalhar nessa mesma empresa? Álvaro, muito obrigado pela sua pergunta. O empregado demitido não pode ser recontratado como terceirizado no prazo estabelecido pela legislação após o seu desligamento. Caso contrário, o colaborador aí sim poderá buscar a justiça para que tenha o vínculo de emprego reconhecido com a empresa tomadora, na qual anteriormente era contratado com carteira assinada, postulando ainda a unicidade contratual. Em poucas palavras, seria como se o empregado nunca tivesse deixado de trabalhar para a empresa, recebendo assim as verbas trabalhistas por todo o período. Que verbas trabalhistas seriam essas? O 13º, férias e todos aqueles rendimentos que o trabalhador tem direito aí no caso de uma rescisão. Olha só quanta coisa interessante. Obviamente, 40 minutos de programa não são suficientes para esclarecer todas as dúvidas a respeito do direito do trabalho. Mas, na medida do possível, nós estamos levando até você essa informação, esse conhecimento. E talvez as dúvidas dos nossos telespectadores que gravaram gentilmente aqui para nós, estamos exibindo agora, seja a sua. Mas talvez não seja a sua dúvida. Se não for a sua dúvida, nós temos aí o telefone do programa, o WhatsApp, o Instagram. Mande a sua dúvida para nós. Na medida do possível, nós vamos esclarecer aí as suas dúvidas. Eu peço a vocês também, pessoal, isso é até uma questão de respeito ao nosso programa, ao nosso trabalho aqui na TV Alamanda, que vocês enviem para o WhatsApp questões essencialmente jurídicas. Olha só cada coisa que nós encontramos aí no nosso WhatsApp. Nós muitas vezes nos deparamos com algumas mensagens não muito agradáveis nos nossos canais de comunicação aí do programa. Então eu peço a vocês que enviem as questões jurídicas para nós pelo WhatsApp do programa e eu tenho certeza que você será muito bem tratado e terá a sua resposta prontamente assim que possível sobre a sua dúvida. E aí, vamos lá para mais dúvidas a respeito do nosso direito do trabalho? Olha aqui. Oi, doutor Bruno, boa tarde. Eu gostaria de saber que você me esclarecesse ou nos esclarecesse o que é o contrato de trabalho intermitente. Rosilda, querida Rosilda, muito obrigado pela sua dúvida. Estamos sempre à disposição aqui no nosso programa. O contrato intermitente refere-se à prestação de serviços com subordinação, mas não realizada de forma contínua. Ou seja, os períodos de prestação de serviços são alternados por intervalos inativos. O contrato é acordado por determinadas horas, dias ou meses, independente do tipo de atividade do empregado e do empregador. Deste modo, as empresas podem contratar um colaborador para trabalhar de forma esporádica e remunerá-lo apenas pelo período em que prestou seus serviços. É importante destacar que esse tipo de contrato é uma das novas modalidades de contratação previstas aí no nosso novo direito do trabalho. Esse contrato intermitente, então, ele pode ser utilizado, precisamos tomar muito cuidado, por isso que é importante
você, enquanto empregador, enquanto empresário ou trabalhador que estiver celebrando um contrato desse tipo, que procure a sua assessoria jurídica de confiança. Nós temos vários profissionais do direito na nossa capital, no nosso estado, inclusive agora no último mês, Dr. Elton Assis entregou a carteira da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB número 10.000. Nós temos hoje inscritos, obviamente que muitos já faleceram, estão inativos, mas nós temos 10.000 inscritos hoje na Ordem dos Advogados do Brasil, na seccional Rondônia. Ativos nós, pelas estatísticas da OAB, nós devemos ter aí entre 5 e 6 mil advogados ativos aí em todo o nosso estado de Rondônia. Então nós temos muitos profissionais capacitados para que você consiga tirar aí a sua dúvida a respeito do seu tema. E mais do que isso, pessoal, é muito importante que você, principalmente a empresa, principalmente o empregador, busque essa assessoria preventiva. Isso vai evitar uma futura demanda trabalhista. É importante que você faça o seu trabalho preventivo, entenda a legislação trabalhista. E eu costumo dizer muito nas aulas, lá na Universidade Federal de Rondônia, nos eventos, nas palestras, que advogado não é contador e contador não é advogado. Muitas vezes o empregado ele busca lá o escritório de contabilidade para tirar uma dúvida jurídica. Dúvida jurídica precisa ser esclarecida com um advogado, com um profissional do direito. Assim como o advogado, quando tem dúvidas contábeis, precisa ir até um contador. Então nós precisamos separar e respeitar a especialidade de cada profissão. E é isso que nós aqui, de maneira simples, de maneira diferenciada, levamos até vocês. O maior questionamento que nós recebemos, eu tenho recebido muitos questionamentos nesse sentido, é dessa legislação complexa, dessa legislação que o cidadão comum não entende o que a lei está querendo dizer. Nós buscamos isso, uma simplificação da linguagem para que você consiga entender o direito. Olha lá, mais uma dúvida. Oi, eu gostaria de saber se uma pessoa contratada tem direito ao transporte, ao vale transporte. Chilene, cabeleireira aqui em Porto Velho, vamos torcer aí para que o seu negócio continue próspero, continue aí dando bons frutos e um prazer imenso esclarecer aí a sua dúvida a respeito do direito do trabalho. Todo e qualquer empregado de uma empresa, mesmo que atue em caráter temporário, ele tem o direito de receber o benefício. Se for do desejo do funcionário, a solicitação do Vale Transporte deve ser feita com informações sobre o deslocamento que necessita para fazer ou para buscar a chegada ao trabalho. Um formulário próprio para a solicitação deve ser preenchido pelo trabalhador, com todas as informações fidedignas sobre o seu trajeto de ida e volta. E quanto a essa questão, não pode haver uma informação falsa, como afirmar que mora em um bairro diferente, por exemplo. Nós temos então essa solicitação, aí nós temos um desconto na folha de pagamento e então o empregado recebe o seu Vale Transporte. Ele pode fazer a opção por receber este benefício. Isso é muito importante, muito importante. Eu recebi a semana passada um questionamento nos nossos canais de comunicação de que um trabalhador ele assinou alguns documentos e não tinha conhecimento do que estava assinando. Isso é muito importante, pessoal. Você precisa ler os documentos que você assina no seu trabalho, na sua empresa ou na sua indústria, enfim. Isso é muito importante. Depois que você assina, para reverter isso é muito mais complexo. Então, antes de você assinar qualquer documento, faça uma leitura, atenta àquele documento. Se você tiver com alguma dúvida, pergunte ou então consulte aí o seu profissional de confiança da área jurídica para que ele esclareça para você esses pontos. Vamos lá, temos mais questionamentos e vamos juntos ouvir aqui a dúvida das ruas da nossa capital. Entreguei o atestado médico, esse dia foi descansado, o que é que eu posso fazer? Nesiano, muito
muito obrigado pela sua questão. Você ficou doente, entregou o atestado e aí a empresa descontou lá o seu dia. Esse tipo de situação é ilegal, mas é muito corriqueira. Há empresas que arbitrariamente não reconhecem um atestado de forma aleatória, sem nenhum tipo de embasamento legal e simplesmente descontam o período atestado ali pelo médico. Para se precaver, o empregado deve entregar o atestado sempre mediante um recibo, ou seja, ficar com uma cópia de posse do empregado do protocolo para pedir diretamente o pagamento por escrito. Nós temos então essa situação, ela é corriqueira, mas eu vou dizer uma coisa aqui agora puxando a orelha do empregado também. Muitas vezes esse empregado tem lá um atestado de 2, 3 dias e eu já constatei isso em algumas empresas, eles modificam os dias, gente. Nós vamos tomar cuidado, isso é crime, isso é falsificação de documento. Então vamos tomar cuidado porque essa questão do atestado ela está banalizada hoje. E eu conversando inclusive com alguns empresários, né, no sindicato e em outros locais, os atestados eles ocorrem geralmente às sextas-feiras e às segundas-feiras. Então, é importante que nós, obviamente, se você está doente, pegue o seu atestado e leve no Recursos Humanos da sua empresa, da sua indústria, do seu comércio e protocole, fique com uma cópia. Não é só entregar o atestado, faça lá um recibo e fique com uma cópia para que você fique resguardado. Nós precisamos ter essa formalidade para que o seu direito seja garantido. Bem, eu quero agradecer aqueles que enviaram as perguntas de hoje, dizer que você pode continuar enviando o seu vídeo, enviando o seu questionamento, tá aí o nosso WhatsApp e daqui a pouco, depois do intervalo, nós receberemos aqui o juiz do trabalho Vitor Yamada para conversar um pouco sobre essa nova era do direito do trabalho e o que isso tem de reflexos para o cidadão rondoniense e o cidadão brasileiro. Nós vamos e voltamos, não saia daí. Já já estaremos aqui com o Dr. Vitor Yamada. Espere aí.